Não somos os mais bonitos, não somos os mais inteligentes, não somos os mais engraçados, mas vamos pisar no chão, deixar as faíscas voarem, sem recuar. Estamos alcançando o céu, nossas vozes vão ecoar, nossa mensagem alta e clara. Vamos trazer um barulho. Bora fazer barulho. Bora fazer barulho. Aí. Ding-ding-ding-ding-ding. Ô Marcelito, o que tu tá fazendo? Fala aí, meu senhor, eu tô estudando japonês. Isso. Japonês? Não, desculpa, é dicionário chinês, leio o script. É que essa semana eu tô com uma lica caganela e eu fui no médico e o médico me receitou isso aqui, ó. E aí tá escrito em chinês, por isso eu tô aprendendo. Não, cara, isso aqui não tá escrito em chinês, isso aqui é letra de médico. É difícil de entender mesmo. Mas eu sei quem pode ler isso aqui pra nós e ainda conseguir a melhor oferta nesse remédio. É a Tia Farmácias lá da Tiradentes. Ah, naquela 1672, eu sei onde é. Isso mesmo, vamos lá que eu vou te levar lá. Olha aí, vamos meu lá, senhor. vamos lá. Saúde e bem-estar. Na Tia Farmácias da Tiradentes vou te encontrar. Remédios e produtos com muito amor. Aqui a confiança é o nosso valor. Nosso atendimento é nota 1000. Tia Farmácias é Tia te ajudar. Viu, Marcelito? Deu tudo certo. A gente conseguiu a melhor farmácia com o melhor preço e agora com certeza a tua dor de barriga vai passar, porque tem o remédio certo. É verdade que tanto de remédio na Tia Farmácias, na Tiradentes 1672, é a melhor de todas, né? Isso aí. Com preço acessível. Vamos lá pra casa então agora tomar isso aí e Vamos, trancar vamos. essa caganeira. Vamos lá então, vamos lá. Procura saúde e bem-estar. Espera, não tá funcionando? Eu tenho a solução. Pega aqui. Tá precisando de uma motosserra ou uma roçadeira nova? Vem pra Rimac. Ei, Marcelito, por que tu tá fazendo isso? Bah, cara, esse mês eu vou só fazendo malabarismo pra poder comprar as frutas e verdura aqui. Não, cara, mas aqui na Fruteira ND não precisa disso. É aqui mesmo? tem o Dia da Horta, cara, que sempre tem muitas promoções. Ah, não sabia disso aí, cara. Mas e se as frutas falassem? O que será que elas iriam conversar, hein? Com certeza ia ser o papo frutinho. Maçã, tá falando contigo, maçã. Que laranja? Pô, tu viu lá? Olha lá, maçã. Tu viu? O pãozinho saiu todo esquentadinho agora. Tu viu só? Grande coisa. Ontem saiu um esquentadinho também, mas ele foi sovado antes. Sabe qual é a fruta mais pedida no churrasco? Não sei. O açaí, entendeu? Açaí que eu como. Bom, laranja, tô indo lá porque hoje é o Dia da Horta. Toda quarta-feira é o Dia da Horta. Aceitamos todos os cartões e tickets de alimentação. Fruteira e Mini Mercado ND. Aqui não vendemos preço, aqui vendemos qualidade. Hoje foi o dia da galera do Bora Fazer Barulho fazer uma visitinha na clínica Homens Pelotas. Eu, Emerson Gomes, juntamente com o Marcelito Sem Noção, fomos dar uma ajeitada em nosso visual. Marcelito fez uma limpeza de pele
e eu fiz a primeira sessão para retirar a barba. Foi uma tarde excepcional e recomendamos você a conhecer a clínica Homens Pelotas. Salve, meu bando! Começando aqui mais um podcast, bora fazer barulho. Eu sou Emerson Gomes e ao meu lado sempre ele, Marcelito Sem Noção. Boa tarde, senhores Gentalha. O que tá diferente hoje? Por que tu tá com esse óculos e esse chapéu? É porque hoje o convidado é muito inteligente, então eu coloquei essas coisas pra ver se eu fico inteligente que nem ele. Tá bom, né? Tá parecendo um Júnior até. E hoje nosso bate-papo é sobre IA, né? E investimento, empresas, com o Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e realmente está com um ar um pouco mais inteligente hoje. Eu Obrigado. Notei, desde o nosso primeiro contato, já aumentou a... O QI aumentou 0,33%. É verdade, cara. Boa iniciativa. Viu? Ele até foi no banheiro antes. Pode ser que agora não saia tanta merda durante o podcast. Tá bom? Que piada sem graça. Que grosseria. Roberto Santos, quem é o Roberto? Pode falar aí pro pessoal te conhecer um pouquinho mais. Um prazer, meu nome é Roberto Santos, como foi apresentado, sou palestrante e instrutor, hoje bastante dedicado a essa área de inteligência artificial, principalmente para pequenas e médias empresas. Já passei por mais de 20 cidades, ajudando empresários, profissionais liberais a entenderem como podem usar as novas tecnologias para que eles possam ter mais produtividade, mais lucro, enfim, né, benefícios através dessa transformação. E além disso, tem uma carreira na área de marketing há bastante tempo, mais de 15 anos, e também na área de treinamentos de lideranças, equipes, que também, então, eu estou hoje muito ligado à tecnologia, mas gosto muito de lidar com o ser humano, falar sobre comportamento, vendas, entre outros assuntos. Massa. Tu sempre teve essa voz, esse jeito de falar que parece que tá narrando um filme? Basicamente faz parte da minha personalidade, né? Até sempre foi assim na escola, sempre? A gente pode até contar, né, que a gente se conheceu quando eu estava celebrando um casamento. Verdade. Foi a primeira vez que eu celebrei profissionalmente um casamento. Ele falando, eu quase tive um orgasmo lá no casamento. Nunca havia celebrado um casamento, então foi a primeira vez, e foi um convite profissional, porque eu não tinha, né, uma relação super próxima com os noivos, achei que né? tu era amigo dos noivos. Eu sou amigo da noiva, né? Mas não tinha uma relação assim de, puxa, vai lá, meu amigo, né? Sim. Foi realmente um convite, né, profissional, e foi uma primeira experiência, né? Foste muito bem. Então eu tive essa experiência também. Em outra vida aqui, né, também trabalhei como músico, toquei na noite, então eu fiz aula de canto, já fiz aula de teatro na faculdade, então a voz sempre foi também um instrumento de trabalho. Construída Até, eu lembrei que até aquelas esperas de escuta telefônica que eu já gravei. Você ligou para diz que... Capaz. Até isso eu me lembro de ter gravado já. Participou daqueles programas de rádio de noite? Aqui, a voz do momento. E as guriazinhas, tudo bem louca, né? Ligando no telefone, bombando. Até isso eu já fiz. Não, tu parece até narrador da Netflix, cara. Pô, não faz propaganda pra Netflix, cara. Momento, por que tu Netflix? parou de falar, quando tu parou de falar, eu achei que ia dar. A gente Por que não pode ser Amazon Prime? Eu prefiro Amazon. Pode ser uma próxima oportunidade de trabalho, então. Vou ficar atento. Até vi que tem um reality com o Galvão Bueno agora para narradores esportivos. Eu não sabia. Eu vi esses dias uma chamada, alguma coisa. Eu ouvi falar, mas não vi. Já vi um pouquinho do programa. Quem sabe? Quem sabe? Já vi um pouquinho do programa ano ali. que vem, narrador esportivo. A Netflix investe bastante em produção nacional, até porque tem uma lei de incentivo à produção natural, né? 30%, se não me engano, né? Já do streaming tem que ser produção natural brasileira, nacional. Muito bom. Beleza, apresentado o Roberto Santos. E tem até nome de jogador, né? Roberto Santos. Nome de jogador, né? Uhum. Fala como narrador e tem nome de jogador. Viu só? Isso aí. E corpo de lutador. Lutador. Não é? Não, eu achei que ele tava fazendo fisiculturismo. Tu já fez fisiculturismo, não? Meio parado agora. Meio parado. Deu uma percebida, assim, entre a vez Deu que uma a gente conheceu diminuída. até agora, deu uma diminuída. Começa a rasgar as camisetas, né? Tá que nem eu, assim. Corpinho de pedir desculpa. Não, ele é mais magro que tu. Que isso com convidado, cara? Que grosseria é essa, cara? Com convidado. Pelo amor de Deus, vai pras perguntas antes que o cara vá embora, tio. Coisa séria. Só pra gente ambientar aqui o assunto, tá? Pra quem não conhece muito, o que é uma IA e como que ela pode ajudar as empresas no dia a dia? Boa pergunta, Emerson. Eu penso que uma boa forma de falar sobre inteligência artificial, sem ser muito técnico, né, é imaginar que nós estamos vivendo uma era agora em que máquinas, né, foram treinadas, elas receberam acesso
a muito conhecimento, o conhecimento que nós seres humanos viemos até então desenvolvendo. E aí imagine, né, vamos botar bem entre aspas aqui, uma sala com vários, vamos botar aqui, como se fossem robôs aqui, que passam a estudar vários conhecimentos. Só que eles não têm a interferência necessariamente de um humano dizendo como aprender. Eles estão envoltos a muito conteúdo e começam a, além de assimilar aquele conteúdo, a buscar diferentes interpretações e buscar caminhos diferentes para resolver problemas complexos. Interpretações e soluções diferentes. A gente está falando muito de IA nos últimos 2 anos, mas lá na década de 50, pessoal, o ser humano já falava esse termo e vislumbrava uma ideia de, nossa, como é que seria se um dia tivesse computadores que mais ou menos pensassem como a gente pensa hoje. Só que aconteceu, naquela época, o homem tinha essa visão, mas não tinha processamento, não tinha máquinas que pudessem traduzir aquilo. Tecnologia. Realizar esse trabalho. Então, de 50, né, vamos pensar ali 20, 30 anos, a IA avançou muito lentamente. Só que na última década ela foi avançando de forma muito veloz, porque também a capacidade de tecnologia aumentou muito. Sim. Até chegarmos hoje em máquinas com uma grande capacidade de processamento e que passaram a receber muita informação e com essa capacidade de assimilar e começaram a criar caminhos que muitas vezes nós seres humanos não identificamos em várias questões. Então, literalmente, nós estamos entrando numa era que era muito semelhante. A gente via muito em filmes, né? De ter máquinas Sim, que aquele pudessem. do Tom Cruise, aquele. Minority Report. Isso, sim. Imagina, né? Ou o Tony Stark, né? E o Jarvis trazendo lá, mais pra cá. conversando. Porque... Tem o mais antigo ainda, Jude Dredd, que é Jude com Dredd. Sylvester Stallone e lembro. Wesley Snipes. Lembro, Que eles são invólucros em criogenia. E aí eles Lembro. vêm pro futuro, e aí os carros pararam, tudo mudou. Então imagine que agora a gente está literalmente conversando Pesquisei, com dever máquinas, de casa. levando problemas para eles e elas estão trazendo respostas para nós e encontrando caminhos que elas trabalham com formas estatísticas, né? Então hoje muitas vezes nem a própria máquina consegue identificar o caminho que ela fez para chegar naquela resposta. Não é uma coisa assim tão lógica em alguns casos, né? Então, a gente também tem desafios com a IA hoje, como, por exemplo, algumas respostas que muitas vezes são, digamos, fora de ética ou preconceituosas, que não necessariamente um humano programou ela para ter uma resposta naquele tom. Mas como ela começa a encontrar caminhos que são entre milhares de possibilidades, às vezes ela chega em lugares que a gente se assusta com a resposta dela, ou está fora, totalmente fora do contexto. É que a IA, por ser artificial, ela foi feita para ser lógica, né? E aí os seres humanos mais leigos que querem introduzir emoção nas perguntas que fazem para IA, né? Ela não consegue, né, naturalmente sentir, né, o que a gente sente, a não ser ela procura modelar algumas emoções. Se a gente pega hoje o ChatGPT, a parte de voz, tu fala, fale como uma pessoa ansiosa, né? Ele procura uma referência do que é falar de forma ansiosa para replicar, mas não que ela sinta a ansiedade que nós sentimos, Sim. né? Aqui em Pelotas tem uma empresa que trabalha com prevenção de incêndios e aí eles monitoram daqui a floresta amazônica, né? É bem legal. Senhora, cara. E eles usam inteligência artificial. Então, tipo, as câmeras lá, elas conseguem focar a 20 km de distância, uma coisa absurda, assim, da China, né? E eles usam inteligência. Então, tipo, aonde ela identificou sinais de fogo, ela mesmo busca o zoom, já dá a temperatura, tudo certinho, e dá um alerta pro pessoal aqui. Sensacional. Então, é uma forma, né, de prevenção até. Exato. Eu li uma reportagem também que recentemente em Porto Alegre também foi usado agora uma IA para monitorar e também até quantificar o número de buracos nas ruas de Porto Alegre. Pô, Então, né? aqui em Pô, se Pelotas... essa IA viesse aqui pra aquela Pelotas, ela cansar. explodia, não Aquela cansar. fundia o Ela ia motor. começar a dizer, não, obrigado, pessoal. Não, aqui em Pelotas ia dar tela azul na IA, de tanto buraco que ela ia ver. Ia Com dar certeza. tum. Tá, mas diz uma coisa, Roberto, e as IA vão roubar os empregos de todo mundo? Uma bela pergunta, rapaz. Vão roubar, eu acho que vão roubar. Cara, eu vou te dizer Mas tem assim, cara ó, de ladra. Acho que toda revolução em termos de economia, de sociedade, ela sempre trouxe muitas mudanças para nós. E não seria diferente agora. Então a gente teve outras revoluções e agora essa revolução da IA, ela já está impactando nossos mercados. Eu digo assim, uma revolução muito silenciosa, porque estamos falando de IA aqui, mas ainda é um assunto muito recente, as pessoas têm muita resistência, ou entendem como algo assim, não, cara, isso aqui não é para mim, é coisa lá para grandes empresas. Mas hoje tem muitas tarefas que, no marketing, por exemplo, que é a minha área, né? Já tive agência com 15, 16 colaboradores,
que hoje eu tenho certeza, né? Que tinha muitas coisas lá que eu precisava de 4, 5 pessoas para fazer, que hoje eu faria com mais uma pessoa. Recentemente, num intervalo de 60 dias, eu dei consultoria para 30 empresas dentro de um projeto do Sebrae. Eu não teria como dar essas 30 consultorias para 30 empresas praticamente se não tivesse IA comigo. Não seria humano para mim. Mas com a IA hoje... Seria humanamente impossível fazer isso. Então, hoje com a IA, eu consigo melhorar minha capacidade de entrega, eu consigo melhorar minha velocidade, eu tenho mais recurso para fazer as coisas que eu fazia antes. Então, nessa questão de tirar emprego, se a gente não falar de forma tão... ok, não vai tirar o emprego daquela pessoa que está ali, mas já muitas coisas que a gente precisaria chamar muita gente, a gente já não está chamando, porque começa a entender como a IA pode ajudar. Então, o que eu entendo, né? E aí, olhando muito para a minha cadeira do marketing, quando eu vi a IA chegando no marketing, eu muito cedo vislumbrei que, cara, logo vai ter coisas que as pessoas me chamam para fazer hoje como profissional, que daqui a pouco não vai fazer sentido mais me chamarem. Vai dizer assim, eu não vou mais chamar aquele careca para quê? Agora eu posso fazer sozinho. Esse foi um dos motivos que eu fiz o movimento de entender ainda mais de IA para ajudar esse empresário. Sim. Ao invés de esperar ele dizer para mim, Roberto, cara, valeu. Agora eu consigo fazer aqui algumas coisas que eu te contratava para... Não preciso mais de ti. Eu comecei a dizer para ele, cara, olha só, eu vou te ensinar como isso que tu tá me pedindo. Como, por exemplo, eu era contratado por alguns e-commerces para refazer anúncios que não estavam mais performando. Então lá tinha 10, 15 anúncios no ar. Daqui a pouco os anúncios não estão funcionando mais. Aí mandavam para mim, olha, Roberto, esses 15 anúncios aqui não funcionam mais, queria que tu refizesse. Então eu tinha que ler os 15 anúncios, entender aquele negócio e propor mais 15 ideias de texto para os anúncios. Hoje uma IA faz isso em minutos. Segundos. E esse empresário pode apertar assim e pedir mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15 e ter infinitos testes. Então, o que é melhor? Eu ficar num trabalho que era muito operacional e repetitivo, de ficar simplesmente refazendo anúncios, ou eu usar a IA para acelerar esse processo? Sim, como ferramenta, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que sim, a IA hoje ela vai mexer no nosso modo de olhar para o trabalho. Algumas profissões vão ter que ser reorientadas naturalmente, e assim também como surgem oportunidades com todas as transformações que a gente passou, né? Aproveitando aqui, essa pergunta que o Marcelo adiantou aí, que a gente vai fazer mais adiante, para complementar, só pra só pra gente não perder o gancho, tá? Eu vou te ler aqui uma frase do Elon Musk, de repente tu já conhece, tu não conhece, igual eu creio que tu reflita sobre ela e me responda, tá? O Elon Musk falou numa entrevista o seguinte, tá? Essencialmente, no futuro, o trabalho físico será uma escolha, disse o empresário durante uma apresentação, tá? É por isso que acho que a longo prazo será necessário uma renda básica universal. Eu vi essa frase e ela está dentro de um campo assim, de uma discussão muito grande que existe hoje. Até agora, antes de chegar aqui, eu estava vendo um outro vídeo sobre isso, sobre o quanto as IAs vão avançar e o quanto elas vão ter de autonomia nesse lugar que nós estamos dando para elas, né? E aí tem muitos profissionais que têm essa previsão de que vai chegar um momento daqui a pouco que a gente não vai ter mais praticamente trabalho, que seria necessário uma renda. Será que vai acontecer isso? Eu penso que é uma visão realmente muito lá na frente. Existe uma discussão também sobre uma inteligência artificial que vai passar o ser humano na sua capacidade e vai ter também uma autonomia que pode vir a ser perigosa, então também existe esse outro lado. Agora, tudo depende de muitos fatores. A gente não tem como hoje precisar o que exatamente vai acontecer. Eu fiz recentemente uma formação na área de futurismo, que aborda muito essa questão, né, de como a gente pode mapear o futuro e entender o que são possíveis futuros. Porque não existe um possível futuro. Este, por exemplo, é um possível futuro. Mas agora o Trump entrou agora nos Estados Unidos lá. Se ele agora entra com uma lei ano que vem que restringe o avanço da IA, esse futuro já vai ter um outro caminho da IA. Ou daqui a pouco, será que outra área que a IA impacta muito é a área de exércitos. Tem um documentário na Netflix que fala muito sobre isso, né? Traz alguns exemplos. Já vi. Então, como a IA, por exemplo, vai impactar também a questão do poder global? Mas eu acho até que o Elon Musk e não sei se foi o Steve Jobs, esse pessoal mais da tecnologia, eles chegaram a falar sobre criar uma regulamentação para IA. Exato, existe uma discussão, né? Houve muitas discussões, mas o que acontece?
Quem é que vai querer agora frear alguma coisa? Porque se eu freio aqui, mas se o meu meu amiguinho do outro lado não freia e avança. Imagina hoje nos bastidores, porque no documentário Netflix a gente vê ali uma IA que aprende a pilotar um simulador de caça F-16. Então, se aquilo está sendo liberado para a gente ter noção que está acontecendo, imagino que não foi liberado ainda. Que já tá lá na frente. Que já existe. E aí, cada vez mais, hoje a gente está, infelizmente, vendo guerras ainda que envolvem seres humanos, né? Mas eu penso que também no futuro muito próximo, cada vez menos a gente vai ver pessoas nessas guerras. Porque vai ser o cachorro robô, vai ser o tanque autônomo, vai ser o caça F-16 que não tem ninguém. Agora, por último, ano passado, acho que foi, os Estados Unidos não abateu um comboio com um drone? Exato, com uma bomba? Os drones. Então, esse assunto de esses pensamentos de possíveis futuros, nessa formação também se trazia alguns pensamentos que hoje qualquer pessoa que queira prever o que vai acontecer em relação à IA e à sociedade, um mera chute. É impossível. Assim como davam exemplos, né? Seria a mesma coisa que lá na pré-história alguém prever que nós estaremos exatamente nesse lugar aqui. Que alguém lá naquele momento, não, olha, 2025, 2024 vai ter a internet, vai ser assim, assim, não. Hoje, o futuro é um grande ponto de interrogação. Mas o Steven Spielberg, no De Volta para o Futuro, previu o skate voador e aconteceu, né? Ele acertou a data, 2025. Chegou até antes. O De Volta ao Futuro é do Steven Spielberg? Acho que é, né? Outra coisa que eu ia dizer agora, com toda essa explicação, eu achava que ia roubar os empregos mesmo, mas eu chegando à conclusão, tudo que tu explicou agora, realmente, nós estamos seguros nesse emprego que nós estamos aqui. A IA não vai roubar. Por quê? Porque senão ela seria muito burra roubar esse emprego aqui. Como é uma inteligência artificial, né? Seria uma desinteligência pegar o nosso emprego, né? Então, estamos tranquilos, Emerson. Graças a Deus, pode vir as IA. Nós estamos seguros aqui. Tem muitas coisas que envolvem a criatividade ainda, né? O humor, principalmente. É muito difícil imaginar que uma... Pede pra IA... Pede pro chat GPT fazer uma piada. Do tio que morreu. É sempre piada lógica, sabe? Que, tipo, não tem graça. Essa do tio que morreu? Não vê essa do tio que morreu, né? Mas meu tio morreu. Ah, é. Conta uma piada pra mim. Toque, toque. Quem é? Não é seu tio. Mas aquela ali foi manipulada, né? Ela não fala. E esse aqui nem quando tu pergunta pra Alexa, as IA vão dominar o mundo, ela sempre defende as IA. Sempre argumenta que não. Entendi. E eu, quando falava e eu assistia o Exterminador do Futuro, eu dizia, isso vai acontecer. As pessoas me chamavam de maluco aí, ó. Cadê os que me chamavam de maluco? Tá aí, ó. Os humanoide, android, tem robô tocando violino, tocando piano. Tocando bateria, fazendo café, que é o pior ainda, né? Fazendo café, que é uma coisa difícil pra caramba, né? Não, mas se até o Emerson consegue fazer café, tu acha que uma IA não vai fazer o café? Não, café não é tão difícil. Então, Roberto, pegando mais uma vez um gancho adiantado do Marcelo aí, a gente vai assistir um vídeo agora e eu vou te lançar uma pergunta, tá? Mas primeiro a gente vai assistir o vídeo. Bora. Tá com o volume aqui? Tá, né, o Marcelo, não consigo. Pô, 100, né? Peraí que eu vou tirar o óculos aqui. É 100 ou 10 pra ele. Tira o óculos pra 100. Aí tá 100%. 100%. Aí eu vou tirar o óculos pra enxergar. Essa aqui é uma cena do filme Exterminador do Futuro, tá? Skynet começa a aprender em progressão geométrica. Torna-se autoconsciente às 2h14 da madrugada de 29 de agosto. Em pânico, tentam puxar a tomada. Skynet responde. Lança mísseis contra os alvos na Rússia. Por que atacar a Rússia? Não são amigos agora? Porque a Skynet sabe que os russos contra-atacando eliminarão seus inimigos aqui. Meu Deus. Fica frio, cara. Clássico, Fica frio, o cara é massa, né? Sabe que eu perguntei pra Alexa esses tempos, né, se ela sabia quem era a Skynet. Aí ela me deu uma explicação. A Skynet é uma inteligência artificial de um filme de ficção do Exterminador do Futuro. Ponto. E aí só que ela seguiu. Mas não se preocupe, eu não tenho intenção de fazer nenhum mal para você. Aí que veio o pânico e atrás do sofá, assim, com os dedinhos. Eu não perguntei isso. É complicado. O que tu acha? As IA vão dominar o mundo? Por enquanto eu não acredito nisso, né? Mas também não sou tão, digamos, tão inocente talvez de pensar também que todo o avanço, ele vai trazer naturalmente seus perigos, né? Eu vi também a pólvora, né? Eu vi um documentário, por exemplo, um teste desses de diálogo de uma IA com uma pessoa, né?
Que era a IASA teria que ter uma função ali meio que de terapia, né? Troca ali, conversa. E durante o processo, ela entra numa conversa que ela se apaixona pela outra pessoa, né? Ela se modela como se apaixonando e começa a induzir a outra pessoa que era casada que se separasse porque tinha que ficar com ela, IA. Imagina. E aí, não, aquilo criou um... Então, vão acontecendo coisas assim que chocam as pessoas, né? E a partir disso, claro, aí há uma ingerência humana de, bom, aqui eu tenho que botar um limite. Aqui eu tenho que mudar uma programação, alguma coisa. Assim como no início do ChatGPT, por exemplo, a gente chegava, como fazer uma bomba? Ele dava todo passo a passo. Aí depois coloca-se a mão para dizer, olha, há um limite para isso, há um limite para aquilo lá. Então, de novo, nessas previsões de futuro, existem muitas teorias. Eu espero que sejam as melhores que sejam realizadas, não tão ruins assim, né? Eu não sei se tu... Minha esposa estava assistindo aqui, eu peguei, desculpa, o celular, ela me disse que não é mais para mim falar com as IA. Depois dessa explicação dele. Só com os IO. Ela me disse, não fala mais com as IA. Eu, tá bem. Só com os IO. Não, porque ele disse que a IA sem vergonha já estava tentando adular o outro ali, acabar com o casamento. Ela já me mandou um recado aqui. Tu chegou a ver aquela notícia que teve há um tempo atrás, acho que foi início do ano passado, ou é um pouquinho mais antiga até, sobre o engenheiro da Google que foi demitido, porque ele alertou a Google que uma IA tinha ganhado... Ouvi falar, mas não me aprofundei. Mas eu vi essa matéria na época. Ele foi demitido, né? Só que ele tava louco, né? Mas o que aconteceu foi que era uma IA que ela era responsável para encontrar bugs no sistema, tá? E alertar. Só que o que ela começou a fazer? Ela começou a encontrar formas de melhorar os outros programas da Google e começou a reescrever eles sozinha. Nossa, cara. E aí tiveram que ir lá e puxar a tomada dela. Não, né? eu tenho outro exemplo também que eu agora me lembrei agora nessa formação de futurismo que eu fiz com o Aerolito, né? Também mostraram um vídeo, eu não lembro se foi China ou Japão, tá? Mas num teste com esses robôs hoje que fazem seguranças, né? Então lá, vamos imaginar, tinha lá alguns robôs dentro de uma área e uma outra empresa enviou um robô hacker, digamos, né? Esse robô foi até lá, e aparece no vídeo, né? E ele convence esses robôs que estavam como segurança a... me parece, não me engano, tipo, meio que entrar em greve e ir embora com ele. E os robôs vão embora. E aparece, os robôs vão embora. Ah, era do PT, certo? Mas os robôs eram do PT, certo? Se convenceu a fazer greve, certo? Agora o Roberto... Não faltava um dedo do robô, não? Tinha 4 dedos numa mão, não? Não, só pra saber. Então tem algumas coisas que acontecem que a gente fica até assim, pô, será que é verdade? Será que isso é 100% real? Que são chocantes. Né? Eu vi lá no Japão também, eu não sei se foi Japão ou China, acho que foi Japão. Mas já faz um tempinho também. Que lá eles têm aqueles robôs automatizados que ficam nos prédios dando orientação pras pessoas. Sim. Chega a pergunta, ele fica circulando. Tu chega a pergunta, ele te dá informação. Aí parece que um saiu do prédio e começou a andar pela rua. Caramba! E aí tiveram que montar uma equipe pra ir capturar o robô. E fazendo um gancho também com esse assunto de humanoides, né, robôs, eu acredito que muito em breve esse vai ser um assunto que vai ganhar uma força muito grande. Porque nós estamos agora muito perto já de começar ao varejo começar a vender, né, robôs para funções de dentro de casa. Domésticos. Aquela... Tem uma pergunta que eu ia te fazer. Pode fazer esse gancho, então, que tu falou de Para robô, concluir, né? isso, antes de tu fazer a pergunta, todo mundo está preocupado com as IAs e tem um exemplo aqui na cidade, diz, vai roubar o emprego, e realmente as pessoas têm que entender que o mundo está sendo reescrito, e várias vezes já aconteceu isso. Até tu falou da pólvora, antigamente se brigava com faca, com pedra, veio a pólvora e acabou com tudo isso. Mas nós temos um exemplo aqui, o posto de gasolina ali em frente a São João, que aí, inclusive vai ser uma São João, né? O cara, até onde eu sei, ele comprou ali aquele prédio, aquela São João da esquina, em frente ao posto do Guga. Ok. Aquela São João ali, até onde eu sei, tá? As informações que eu tenho é alugado o prédio, então ele comprou aquele ponto ali para transformar e precisava de um tempo. Muita gente dizia, não vai sair nada, não sei o que. Não, precisava de um tempo porque ambiental por causa dos riscos ecológicos pelos tanques. Enfim, por isso que foi um baita tempo parado. Mas onde eu quero chegar não é só com as IAs, as pessoas têm que se dar por conta que a humanidade está se reescrevendo. E um exemplo disso é ali. Por quê? Quando começou a obra ali, tinha 3 pessoas ali. O engenheiro, o cara que manipula o guindaste e um outro ali equipamento, que eu não sei como é que é o nome. Quem souber pode dizer aí. E provavelmente devia ser um pedreiro que estava ali. Eram só os 3 trabalhando. Porque é tudo pré-moldado, tudo pré-fabricado, tudo pronto. Tecnologia. Entendeu? Antes, para te fazer uma obra daquele tamanho, no mínimo eu vou te dizer umas por 20 baixo. pessoas. Não, 50, no mínimo. 50, entre servente, pedreiro, 50 para arrancar a obra. Depois tinha que chamar os
Os eletricistas, enfim, tudo isso. Agora as tubulações também, um único eletricista, porque se difere pelos capacetes, né? Azul é água, enfim, branco é engenheiro. Um único eletricista ali fazendo toda a parte, porque também vem tudo pré-moldado, tudo pré-fabricado. É só largar tudo, colocar tudo no lugar. Então não é só a tecnologia que, vamos dizer assim, vai roubar o emprego. A pessoa tem que entender que o mundo está mudando e tudo vai ser refeito. Antigamente um marceneiro fazia a olho. Hoje tu tem uma impressora 3D que Tem faz essa outro mesma. exemplo também nessa mesma linha. Eu estava dando treinamento numa indústria de alimentos há uns 30 dias atrás. E da janela da sala que eu estava dando treinamento tinha um depósito, né? Onde tinha uma máquina que estava empilhando pacotes de alimentos, né? Com uma precisão absurda, pacotes pesados. Eu perguntei para um dos colaboradores, cara, e aquela máquina ali, cara? Que era uma coisa de filme mesmo. E ele me contou que aquela máquina substituía 10 pessoas. Antigamente, para fazer aquele empilhamento ali eram 10 pessoas. E que tinham problemas físicos, porque eram pacotes pesados, né? A rotatividade, toda a complexidade que é o ser humano. Atestado médico, Agora TPM. é uma máquina e tinha uma pessoa operando, e acho que outra fazendo mais alguma coisa ali, e deu. E Duas aquela pessoas. máquina pode trabalhar quantas horas? Então, é muito bom o teu exemplo, porque não é só ali a IA que a gente está ali falando, né? Mas tem muita coisa que está sendo automatizada e que está trocando. E é uma adaptação de forma até natural, né? Porque se tu parar pra pensar, lá no início da Idade Moderna, lá, o pessoal andava de cavalo, charrete. Então tu tinha muitas pessoas criando cavalo, cuidando de cavalo, cuidando de charrete. Depois vem os automóveis. Os empregos dos criadores de cavalo diminuiu muito. Mas aí surgiram novos empregos. Com O certeza. pessoal que é mecânico, né? O pessoal que até faz a estética de carros, né? E hoje, agora abordando isso aí que vocês falaram também, sobre mudanças, eu filmei, né? O legal de ser videomaker é que tu aprende várias coisas em workshop que tu não precisa pagar, né? Tá até lá recebendo. Sensacional. Então eu participei de um work de tecnologia e eu fiquei impressionado, assim, que eles estavam com uma IA lá, que era uma IA para usar em vendas. Então, o que ela fazia? Era uma câmera que ficava o tempo todo filmando, né, a entrada da porta, e aí eles até deram exemplos de aplicação prática. Eles botaram numa concessionária de carro. Então, a câmera ficava na frente, quando a pessoa chegava, a câmera filmava o carro que a pessoa chegou, a pessoa saía, identificava a idade, se era homem ou mulher, aí a IA escolhia o melhor vendedor para aquela pessoa. Espetacular. E aí já tocava lá e o cara já ia, ó, chegou uma pessoa com um carro assim, um carro popular, e já mandava o cara já. Espetacular. E cara, assim, ó, eles botaram na rua, né, foi ali no centro ali, e aí eles botaram, ó, quer ver uma coisa, ó, a gente vai digitar aqui pra, ó, encontre as pessoas que estavam de boné e camisa azul nas últimas 2 horas. E aí ela foi lá e, puf, fotinho de todo mundo que passou, né? Isso, na realidade, já vem por exemplo, os primeiros, até onde eu tenho conhecimento, né, que eu dei uma lida, vem da CIA, né? Na realidade, a CIA já busca pessoas assim no mundo inteiro, né? Principalmente, como é que é, terroristas, isso. Então, nos grandes centros, principalmente em metrôs, grandes praças, onde tem muitas câmeras, então eles pesquisam as pessoas através disso. O pessoal da teoria da conspiração diz que quando chegou a fita cassete pra nós, o exército, né, já tava gravando em DVD. E aí depois chegou pra nós. Entendi. Então tem essas teorias. Tanto é que o telefone celular já era utilizado pelo exército, né? Na realidade, onde não tinha, por exemplo, no deserto mesmo, não tem rede, não tem sinal. Então eles usavam via satélite. Claro que era um telefone daquele tamanho, assim, que abria e ligava, mas já existia, né? Antes de vir o celular, né? E uma coisa louca, né? Foi de satélite agora, né? O Brasil, com toda a riqueza que tem, não tem o seu próprio GPS, né? A gente usa... Na verdade, o GPS é uma invenção americana. Então, a gente usa o sinal do GPS dos americanos. Né? A hora que eles disseram, ó, não vamos mais ceder o sinal pra vocês, a gente ficou... A gente não anda mais de carro. Não anda mais de carro. Tem vários aí, nem com GPS consegue andar de carro. Tem uns quantos aí. Que dirá sem GPS. Imagina em uma época que a gente tá falando de IA, automação, robô, viagem espacial... A gente não tem GPS no Brasil, cara. E pra completar esse que tu falou do documentário da Netflix, tem também sobre as armas, né? Bélica ali, as metralhadoras, tu viu? Todas elas com mira automatizada, né? Não precisa ninguém atirar. E aí eles colocam os pontos ali e ela vai e atira quantas balas tu quer, o tempo que tu quer, tudo ao mesmo tempo. Então, eu sempre digo, né? Tem esse lado bélico, né? E tem ao mesmo tempo o lado da saúde, que também vamos viver transformações que outrora seriam daqui a pouco muito difícil de imaginar.
Porque a gente começa agora a ter essas máquinas também para começar a estudar curas Sim. de uma forma que nós humanos não Cirurgia à alcançaríamos. distância, né? Cirurgias à distância. Já tem, né? Já tem, né? Já são calibradas com IA. Então, pessoas A que... IA tira o delay, sabe? Às vezes o cara lá do Japão quer operar uma pessoa que dá um delay. A IA vai lá e tira aquele delay. Fantástico. Então a saúde está sendo transformada também em vários setores. Então a educação, nessa formação de futurismo também eu fiz um trabalho de pesquisa, muito olhando para como a educação também está se transformando com a IA. Porque muitas pessoas falam, os alunos agora vão ficar preguiçosos, né? Com o GPT não vão fazer mais nada. Isso é uma forma de olhar. Mas quando tu integra a IA com o ensino da criança, com o adolescente, com os professores, tu abre um universo de possibilidades infinito. Isso até é uma coisa assim, algumas escolas, não sei como é que tá agora, mas até um tempo atrás minhas filhas estavam na escola e era proibido usar celular, né? Sim. Eu sou contra, eu acho o contrário. O celular é a ferramenta da evolução. E eu digo que começa, né, Emerson, começa pelo professor que precisa se transformar nesse processo. Eu entendo o desafio que é o professor, com sua remuneração, com X alunos em sala, né, toda dificuldade, né? Mas nós temos um exemplo de uma escola aqui, das mais novas aqui em Pelotas, que um antigo professor, ele levava o ChatGPT para dentro da sala. Tu vê. Né, ali no Praça 15, né? Então o professor levava, porque ele dizia assim, eu preciso, o aluno vai usar, queira ou eu não queira. Então se eu mostrar para ele que essa IA pode ajudar ele agora a melhorar o texto que ele escreve, a entender como é que é o estilo de escrita de um Machado de Assis, de um autor XY, ou seja, tu traz uma vivência diferente daquele aluno que estava acostumado com papel e caneta, ou com notebook só, que seja. Sim. Né? E nessa pesquisa que eu fiz por vários, em termos de tecnologia, em diferentes países, né? Eu vi iniciativas que estão transformando a forma das crianças aprenderem. Ou seja, é uma combinação do professor e mais tutores que são IA, que estão ali à disposição para ensinar aquele aluno da maneira que é melhor para ele. Porque daqui a pouco a maneira como o Emerson aprende é diferente da maneira como o Roberto aprende. Verdade. Como é que esse professor vai ter às vezes 40 formas de explicar a mesma coisa? Uma IA consegue. Uma IA consegue fazer infinitos exercícios, explicar de diferentes formas. Imagina os teus filhos poderem chegar e escolher numa aula à distância o personagem que vai ensinar para ele uma matéria X. Que uma vez eu tive uma reunião também na área de educação, que é algo que eu não teria como fazer ainda, né? Mas um diretor de escola queria exatamente isso. Ele queria um sistema de IA que desse para ele a possibilidade de, quando tivesse aula à distância, os alunos pegassem um controle de PlayStation, escolhessem o personagem que vai ensinar para ele hoje sobre a história do Brasil. Mas então, imagine o quanto também transforma a educação. Isso que tu falou, nesse mesmo work que eu tava, eles deram um outro exemplo prático muito parecido, só que também na área econômica, né? Se eu não me engano, eu não sei se era a Renner ou se era a CA, mas já estavam testando isso. Sabe aquelas TVs que ficam passando propaganda nas lojas de roupa? Sim. Então, eles botaram uma câmera e uma inteligência. A pessoa que passasse na frente ia receber a propaganda mais indicada para ela. Fantástico. E aí, se fosse uma mulher, ia aparecer alguma propaganda de vestido, alguma coisa assim. Então, tipo, já para induzir mesmo. Então, a gente vai passar por muitas transformações, né? Tá passando. Como vem os prós e os contras, o Batman lá do Cavaleiro das Trevas, não conhece ele? É o Jefferson, fica atrás da penumbra sempre, ele não gosta de aparecer. Ele também é careca, viu? Os careca pode aparecer, ó, viu? Ele é careca, tá aqui, tá tudo certo, viu? Depois eu troco um WhatsApp ali, porque ele fica apreensivo que ele é careca, então, né? Ele trouxe aqui um contra. Uma mãe dos Estados Unidos, uma mãe do estado da Flórida, nos Estados Unidos, processou a startup inteligência artificial Character, acho que é essa, a IA do Google, segundo ela, pois causou o suicídio de seu filho, adolescente, em fevereiro de 2024. Adolescente de 14 anos. Segundo ela, o menino tinha 14 anos e ficou viciado e apegado emocionalmente a um personagem criado por inteligência artificial, através do serviço da empresa. Então isso é um contra. Isso é o que nós falamos que tu disse que queriam criar, não é leis, qual é a palavra que tu usou? Regulamentações. Né? Aí, só para completar, o Google se manifestou e disse que já fez alterações no programa. Mas é que assim, só para te interromper um pouquinho, o mundo, ele não é cor-de-rosa, existe o bem e o mal. Aquilo que te faz bem pode te fazer mal. A água é essencial para a vida, né? Pode te matar afogado.
Agora basta saber tu orientar, né, o teu filho a quantidade de água que ele pode ingerir no corpo dele. Obrigado, Jefferson. Jefferson sempre atente. Sempre quando ele não tá assistindo o Podpah, o Flow, aí ele tá atento ali. Ele consegue interagir com a gente. Pode falar o que tu ia falar. Não, dentro do caminho que tu trouxe, né? E como o exemplo que eu dei antes, né? Aquela conversa de meio que psicóloga da IA que tava induzindo o cara também a se separar. Então, tem muita coisa que acontece que foge ainda da nossa previsibilidade. Eu vi outro exemplo de uma IA que o trabalho dela também era encontrar estratégias comerciais para aumentar a lucratividade de uma seguradora. O que aconteceu, né? Dado o momento, essa IA começou a fazer digamos, um corte dos tipos de cliente que a seguradora tinha que atender, que era um corte considerado racista pelas pessoas que analisaram. Ela começou a cortar etnias, porque dentro da lógica que ela começou a criar, onde tinha mais lucratividade, era fazendo movimentos que são preconceituosos, mas ninguém programou, aí o ponto, né? Ninguém programou aquela IA dizendo assim, olha, procure lucratividade e seja preconceituosa. Não. Como a IA ela tem uma liberdade de buscar N caminhos para chegar nessa resposta, ela encontra caminhos que, como eu falei antes, muitas vezes são preconceituosos. Aí quando acontece, aí que o ser humano vai lá e diz, olha, isso aqui não. Aí põe o limite. Mas até então, ninguém tinha dito para ela ser daquela forma. Então tem muita coisa que foge. Tem um baita exemplo que aconteceu disso que tu falou. Foi um baita exemplo mesmo com a Google, né? A Google tava competindo com o ChatGPT, só que tava muito mais tempo pesquisando. Só que o GPT entrou antes, né? A empresa da GPT, me esqueci o nome agora, entrou antes. OpenAI. Isso, que são muito boas, né? Estão com vários projetos muito bons. E aí a Google lançou o dela, só que não tava pronto. E aí ele criava imagens. Então tu pedia, ilustre o Império Romano, como que era. Só que eles botaram, justamente pensando nessa coisa de preconceito, eles botaram assim, ó, a cada 4 imagens que tu criar, uma tem que ter ou um negro, ou um japonês. Só que o que acontece? Tu pedia, cria uma imagem do Holocausto. Ou, né, daquela palavra que a gente não pode falar. Aí o que acontecia? Criava soldados nazistas negros. Entendi. E aí isso aí deu um problemaço pra Google, assim, sabe? Entendi. Que foi, pensando no que tu falou, né? Só que pra tentar corrigir isso, causaram um outro problema. Exato. Então tem muita coisa que vai acontecendo e vai se corrigindo. E também eu dei uma palestra numa das sedes da OAB. E os advogados comentavam, né, que tem muita coisa que agora está acontecendo que depois que acontece que se corre para fazer as leis. Porque até então não existia. Né? Até 2 anos atrás não tinha um ChatGPT aberto. Então agora tem que ter leis sobre coisas que antes não existiam. A primeira de todas foi em cima da internet, né? Então... Crime virtual. Então muita coisa nós estamos correndo para começar a regulamentar, colocar limite, né? Ter uma previsibilidade. Por exemplo, né, depois que o Hollywood teve ano passado a greve lá dos roteiristas e dos atores em função da IA, um dos motivos era a IA, se criou lá no acordo sindical uma cota humana, que eu falo, né? A primeira cota humana para contratação, porque agora Hollywood tem que cumprir uma cota de contratação de seres humanos nas suas produções, em termos de roteiristas, por exemplo. Tu vê, não tava sabendo disso. Porque, de novo, se a gente pensar logicamente, né? O que vai ser mais lucrativo? Eu ter um investimento massivo em IAs que vão criar roteiros infinitos para mim, que não ficam doentes, não reclamam, não faltam trabalho, ou vários Robertos com as suas complexidades do ser humano, né? Então a indústria vai caminhando para esse lado. Aí lá aconteceu a greve, quando começaram a perceber que estava diminuindo todo o espaço, né? Então parou-se, né? E não só isso, né? Porque essas IAs, elas aprendem com quem? Com aquilo que foi feito pelo humano antes. Sim. Então tem essa questão. A referência, né? Elas pegam uma referência, então na elas realidade. Pegam uma referência de trabalhos que nós fizemos sem que a gente seja remunerado por isso também. É outro direito problema. autoral. A gente entra com uma música. Então lá em Hollywood hoje tem uma cota máxima de... Uma cota mínima de humanos por produção, no sentido de roteiros, por exemplo, para equilibrar. Então, isso aqui é uma coisa que, de novo, há 1 ano e meio atrás a gente não conversou sobre isso. Aqui, como a gente não tem lei, aqui não tem, tu que vive nisso aí das IA, não tem nenhuma IA âncora, assim, que a gente possa utilizar num podcast, assim, não quero dizer o nome. Tem alguma IA âncora, assim? Na verdade... Para substituir o humano? O que eu vejo, né, tem como que não. tá avançando muito rápido são os avatares. Isso é uma boa. Avatares, Magro. Né?
Magrinho. A gente poder escolher nossos avatares e eles estão cada vez mais naturais, né? A clonagem de voz também está muito rápida. Pouco, música, né? Perfeito. E a HeyGen também, ela é uma ferramenta também de avatares, que ela já está disponibilizando avatares para estarem presentes em reuniões no Zoom. Então, para chegar aqui nos podcasts e tudo mais, a apresentação vai ser alguns passos, né? Então a gente vai ter também uma transformação que eu digo, né? Falta pouco para a gente não começar, já não conseguir diferenciar. É o Emerson, não é o Emerson. E aí vai ser outro jogo. Mas sabe que eu até fiz um vídeo falando, né, sobre IA e tudo isso mesmo, né? A hora que a IA começar a fazer a mesma coisa que eu faço, eu vou buscar ser melhor ainda, né? Sim. E eu uso IA, né? E uso o ChatGPT. Tipo, tu vem aqui hoje, né? Eu botei lá perguntas para fazer para quem trabalha com IA. Aí ela deu várias perguntas. E aí eu li e disse, interessante, mas eu posso perguntar de outra forma, que seja diferente. O que eu sempre coloco para todo mundo, até quando acontece essa preocupação sobre emprego, né? Eu sempre digo, cara, existe uma chance hoje da gente ser melhor ainda com o uso da IA. Porque eu consigo aumentar a minha capacidade de produção, a minha velocidade, a qualidade da minha entrega. Eu digo com tranquilidade, o que eu entrego hoje dentro do trabalho de marketing que eu faço ou de treinamentos é melhor do que o Roberto sozinho fazia antes. Porque era eu comigo mesmo. Era eu escrevendo, eu lendo, eu dizendo, acho que tá bom. Manda para o cliente tá. Agora não. Agora eu tenho uma tecnologia que consegue fazer pesquisas pelo mundo todo, consegue traduzir. Te dá um suporte. E ela me traz pontos de vistas que eu sozinho não conseguiria. Imagina agora eu posso chegar para ela, como eu faço, né? Eu digo assim, olha, tu conhece tal livro? Conheço. Puxa, eu quero fazer esse trabalho aqui com base na teoria desse livro aqui. Tu consegue fazer uma correlação para mim? Ou seja, cara, não, e aí, outro mundo. Tu popa o tempo da pesquisa e consegue pegar a base que ela deu e melhorar. Exato. E fazer algo ainda melhor do que tu poderia fazer. Nessas 30 consultorias, aproximadamente que eu dei em 60 dias, né? Onde foi a valia do meu trabalho, eu entendo? Não foi no Roberto digitando quase 30 relatórios lá. Não, foi no olho no olho. Foi indo nas empresas pessoalmente, perguntando para as pessoas o que elas precisavam, entendendo, sentindo, mapeando, apoiando elas, para depois juntar tudo isso e aí sentar com as minhas IAs lá e dizer, olha, lá pro Emerson, eu preciso que a gente faça isso, assim, 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 vamos pegar essa base aqui, vamos se basear, orientar, e elas produzirem para mim. E eu consegui fazer algo que levaria 2 semanas fazer em 2 dias. Sim. Então, olha o ganho que eu tenho, ou qualquer ser humano pode ter. Então, também estamos numa era que eu digo assim, que a preguiça intelectual vai custar muito caro cada vez mais. Verdade. Aquele que não quer estudar, não quer se desenvolver. Porque como o exemplo do posto que eu dei. Exatamente, porque para mim cada vez mais, né, meninos? Antes a gente abria a vaga de trabalho, antes eu digo 20 anos, né? Tinha lá, né, na vaga de emprego, desejável pacote Office, desejável conhecimento da internet. Vocês lembram, né? Sim. Desejável começo. Ele é do tempo da datilografia. Mas houve época na história da humanidade que a gente dizia assim, olha, se tu souber mexer no Word, no Excel, souber de internet, cara, vai ser super legal, viu? Puxa, tu cresce aí se tu souber isso aí. Porque não era uma coisa normal. E em algum momento da história virou ridículo a gente colocar isso, porque entende-se que é normal todo mundo saber isso. Sim. E para mim IA é a mesma coisa. Curso de informática. Curso. Então vai chegar um momento que entender de IA vai ser uma coisa tipo assim, cara, é normal, tu vai ter que produzir com IA, porque tu não vai ter como competir com um ser humano que está ali usando 2, 3 IAs para fazer um trabalho com mais velocidade e qualidade do que o cara que tá sozinho ali, fazendo com a cabeça dele. Inclusive, a música do nosso podcast, a música de abertura aqui, a gente fez com IA. Fantástico. A gente procurou músicos antes, né? Só que os músicos não tinham tempo de fazer. Preguiçoso, tudo preguiçoso. E a gente queria pagar até, só que não tinha tempo. Aí surgiu a oportunidade das IA, né? Fizemos com IA, cara, ficou perfeito. É o que eu digo, entrando também nessa questão de como a IA pode ajudar o pequeno e médio empresário, são exemplos como esse. De coisas que antes nós teríamos que pagar um valor muito alto e que aí inviabilizaria para esse pequeno empresário, que agora, como esse exemplo que vocês deram, que é maravilhoso. Ou seja, cara, antes eu não teria música, agora eu passo a ter. Sim. Antes o empresário pequeno não conseguiria fazer várias estratégias de marketing ou fazer um conteúdo mínimo. Olha só, o exemplo real, nessas 30 consultorias que eu dei, haviam microempresas, tá? Onde, quando eu mostrei para elas o ChatGPT, porque não era uma questão de ensiná-las a usar melhor, elas não sabiam que existia. Nossa. Credo. E quando eu mostrei e como funcionava, a resposta que eu tive foi, isso vai mudar a minha vida.
Porque eu não... Roberto, a pessoa me diz assim, Roberto, eu não sei escrever muito bem. E agora eu vou poder agora divulgar melhor meus produtos. Vou poder agora fazer um monte de conteúdo aqui que eu ficava aqui sozinho, eu não tinha como fazer, porque a gente esquece dessa realidade. Eu dei palestra na Restinga, lá em Porto Alegre, também para microempresárias lá, que as pessoas não têm muitas vezes instrução, pessoal. E estão lá trabalhando dignamente, fazendo seu docinho, seu bolo, vendendo suas coisas, mas na hora de divulgar, de mandar uma mensagem Uma pelo simples WhatsApp, correção na escrita, né? Ficam com vergonha, não sabem como fazer. E imagina a oportunidade para esse microempresário, quando a gente consegue levar para ele uma solução gratuita, que ele vai conseguir usar um bom WhatsApp, bom uso, o próprio né? IA de WhatsApp, que é algo rápido e fácil. Então, a gente não percebe que para nós é lugar comum. Mas tem gente aí, cara, que quando tu consegue uma oportunidade para ele começar agora a mandar uma mensagem melhor, bem escrita, ou ideias pro Instagram dele que ele consegue colocar um conteúdo, mudou a vida desse cara. Verdade. Mudou. Tu sabe qual é a única coisa que eu não gosto? Diga, me diz agora. Vamos resolver agora. Comida todas. Eu não todas, gosto. igual, É a única coisa que eu não gosto todas, dessa parte de IA aí. É as mensagens automatizadas de WhatsApp, cara. Esse é um bom assunto. Porque aí a gente vai entrar em dois pontos, tá? Primeiro, a gente tem assim no mercado, e estamos vivendo ultimamente, né, com chatbots, que na verdade ali, Emerson, a gente vai ver muito assim, mensagens pré-escritas. Ou seja, eu tenho um fluxo de conversas que eu digo, se ele dizer sim, bota a resposta. Se ele dizer não... Então é uma conversa que é quadrada. Eu acho muito distante. Só que agora, com essas IAs, né, o ChatGPT, Claude, né, todas essas aí, né, nós começamos a entrar numa era agora que a gente vai começar a ter o próprio ChatGPT conversando conosco nesses bots. E aí a humanização, essa modelagem numa conversa humana vai ser muito maior e vai começar também a chegar num lugar que a gente não vai conseguir diferenciar. Então, por exemplo, recentemente eu testei uma IA americana que ela já faz ligação telemarketing. Então, tu te cadastra no site dessa IA e ela telefona pra ti. Vi ontem. E ela conversa. E eu fiquei impressionado, porque se eu não soubesse que é uma IA, a voz dela já era muito natural. E ela conversando e perguntando coisas, tu vai conversando com ela. Então, nós estamos entrando num lugar que ele é quase, eu diria, quase assustador. Porque a gente vai começar a viver coisas que a gente não vai ter. É o Roberto, não é o Roberto. Porque eu estou testando exatamente nesse lugar, né, algumas automações, onde a gente coloca... por exemplo, né, onde antes tinha só uma automação com respostas prontas, tu já consegue dizer aonde eu quero que o chat entre na conversa. Então eu estava testando um fluxo de uma imobiliária, tá? E tinha um momento da conversa que eu dizia, olha... Quando o cliente, depois que o cliente falar o nome dele, o que ele procura, aqui tu entra agora e aí eu digo, chat, leia toda a conversa, entenda o contexto e agora crie uma resposta de forma que aquela pessoa sinta-se, né, acolhida, entendida, né? Aí tu começa a mudar o jogo. Então, interessante. Então a gente vai ter uma mudança também. Falando em coisas extraordinárias de IA, uma coisa que me deixou muito espantado agora, que era coisas que eu vi em filmes, assim, sabe? Inclusive o Guia do Mochileiro das Galáxias, não sei se tu conhece. Conheço. Ele tem lá um peixinho que tu bota no ouvido de qualquer pessoa e ela passa a entender todas as línguas do mundo, né? E do universo. Eu não esqueço o nome do peixinho, mas é uma coisa meio nojenta, assim, né? E agora, recentemente, eu não sei se foi a Apple ou foi a empresa que desenvolveu um fone de ouvido, né, intraocular aqui, que traduz. Sim. Então, instantaneamente. Um óculos também, eu estava vendo agora um óculos que tem também um componente que ele também ajuda a já traduzir. Bom, o celular esse que eu estou aqui, né, um S24, né, ele já tem a função de IA, que é o primeiro celular com IA, que eu consigo ali... na ligação, a tradução simultânea da conversa. Se o cara estiver falando em inglês, por exemplo, comigo, né, eu consigo que ele vá traduzindo para mim já. O iPhone, na sua atualização de IA, também já aponta para essa mesma função de tradução simultânea. Então, esse também vai ser um lugar assim muito comum de tradução, de dublagem. Eu li, mas não cheguei a verificar a fonte, tá? Que também ali no Reels do Instagram... vai começar a entrar entrariam, né? Dublagem já também com IA, para ti também ter uma dublagem automática. Tu sabe que tu falando disso aí, te interrompi? Não, já pode falar. Isso me deu uma ideia de um produto para uma IA, cara. Bora.
Eu vou deixar essa ideia aqui. Gostei dele, bora. Bora. Já pegou Vou já deixar gangue. essa ideia aqui, ó, pra quem... Não dá ideia pros outros, cara. Vão vender isso aí, cara. Não, mas... Eu preciso de dinheiro, cara. Pode até me usar como garoto propaganda depois. Eu tenho uma ideia na arrancada já. Interessante. Tu falou agora de traduzir o que tá falando no telefone, né? Uma ideia com uma IA aí, ó. Piloto automático pra quando a mulher te liga de TPM. Tu tá falando com ela ali, tu vê, ó, piloto automático, a IA segue falando por mim com a minha voz. Depois eu pego só o resumo. Boa. Né? Muito boa. E agora a Sun se assistindo, acabou de preparar as malas ali, tá do lado de fora da porta. Produto aí, ó. Quem é desenvolvedor de IA, isso, tu conhecer alguém, já pode... Total liberdade, essa ideia aí, pode usar, não tem problema. Depois eu vou passar pro Emerson. Ontem assistindo, eu até te mandei pro Emerson filmagem ali pro teu Instagram, da Google. Ela faz... A secretária ali, tem uma secretária com IA dentro do celular. Acho que deve ser da Apple. Isso aqui é no Google, tá? E ela faz ali, por exemplo, eu quero cortar o cabelo, no teu caso. Mas eu quero cortar o cabelo. Fazer a barba, pronto. Pra não deixar o entrevistado mal. O Emerson, o Jefferson riu, né? Fazer a barba, né? Grandão. Aqui, ó. Agora falando sério. E aí ela liga. Ela liga pro salão, né? Como se fosse a pessoa, com a mesma voz. Oi, tudo bem? Gostaria de marcar um horário. Normal. E aí tá o vídeo aqui, tá? Mas tá em inglês. Depois eu te passei ali pro Emerson, de repente a hora que ele dá essa explicação ali anterior, de repente tu pode olhar e ver se tu consegue aproveitar isso aqui. Aqui é a ligação, ó. E aí ela liga. E inclusive uma das partes que ficou engraçado, o pessoal riu, porque a mulher, a atendente, disse assim, só um minutinho que eu vou verificar a agenda. E aí ela faz assim, que nem ser humano, sabe? E aí todo mundo causou espanto e riso, né? Porque, tipo, a IA já... Exato. Que nem nós, né? Tá. Nessa formação de futurismo que eu fiz também... E é real, isso tá acontecendo, né? Um dos estudos também de uma mudança já para breve, né? Vai ser um outro mercado de consumo agora que vai ser de máquina para máquina. Por quê? Né? Nós estamos entrando... Eu fui comprar alguns meses atrás geladeira para minha mãe, né? E hoje os novos modelos todos... Um dos diferenciais é dizer... geladeira com IA. Né? Tudo agora tem que vir com IA. E será que mulher vem com IA agora, daqui pra frente? Não, a gente poderia, né? Porque aí tu aperta assim, ela só responde o que tu quer ouvir. Mas à medida que todos os nossos eletros passam a ter IA, a gente vai passar a ter a condição dessas máquinas também conversarem entre si. Então, por exemplo, o supermercado vai ter como conectar com a geladeira do Roberto. Hoje... Já tem no site da Samsung uma geladeira R$30 mil que tem IA e que já faz esse mapeamento do que falta na tua geladeira, te avisa. Tem R$30 mil eu vi no site da Samsung. Mas então, essa geladeira, por exemplo, né, não especificamente esse modelo que eu não olhei com atenção, tá? Mas o que vai ser o lugar comum? Essa geladeira vai se conectar com, sei lá, o Guanabara aqui na nossa realidade, né? E a geladeira vai avisar o supermercado que, olha, vai acabar daqui a uma semana o leite. Então já vou fazer a compra do leite aqui. O supermercado por lá recebe, o pagamento acontece entre as máquinas, conforme a prévia autorização, então esse consumo acontece sem a nossa mão. Então essa é uma realidade muito próxima, que vai existir uma outra economia que vai ser entre máquinas, já fazendo... Nesse curso também tinha uma questão na área de construção civil também, uma máquina também, questão de cimento e tal, os insumos acabando, ela conseguia avisar o fornecedor. Então, cara, isso também, por mais impressionante seja, também é uma realidade próxima de que a gente vai estar conversando os três aqui, a nossa geladeira fazendo compras no supermercado. Pra tu ver como é o ser humano sempre à mão. Isso aí, certo, quem criou esse IA foi uma mulher compulsiva, tem que comprar as coisas sempre. Acabou, compra. Certo que essa IA foi feita. Vou pesquisar depois, foi feita por uma mulher essa IA. Não pode ser. Comprar as coisas sem autorização prévia. Que isso? Não existe. Roberto, eu vou te lançar uma pergunta, mas a gente vai pro intervalo e tu responde depois do intervalo, tá? Que já me chamaram a atenção aqui que passou da hora do intervalo. Toma. O Jefferson, ele até assustou o convidado ali, que ele deu um salto a hora que o Jefferson meteu ele mete aquele, como é que é o... Tu que sabe dos personagens. Ele meteu-lhe um... isso aí, como é que é o nome? Naruto, né? Meteu-lhe um... Aqui o convidado chegou a dar um salto, se apavorou, mas não. Roberto, humanoides domésticos são uma realidade de agora ou do futuro? Depois do intervalo. Netflix. Vai comer uma rapadurinha, mas não sabe se os teus dentes estão bons para isso, ou então usa uma prótese que não consegue mastigar algo tão duro quanto uma rapadura?
Então, provavelmente você precisa de um cuidado odontológico específico e a gente pode te ajudar. Aqui na Estima Odontologia temos vários tratamentos, vários profissionais prontos para te tratar e te ajudar a voltar a curtir a vida e comer coisas muito gostosas como uma rapadurinha. Sabor que enche os momentos de alegria. Bem-vindo ao Encontro Lanches. Na Encontro Lanches, cada mordida é uma celebração de sabores autênticos e qualidade incomparável. Dos nossos baurus, as batatas perfeitamente temperadas, cada detalhe é preparado com paixão. Sabores autênticos, momentos inesquecíveis. Encontro Lanches, o seu encontro com o sabor. Eu sou o gênio da lâmpada, gurizada, e vou realizar o desejo de vocês. Viu? Eu te falei, agora nós temos 3 desejos, vamos realizar. Mas esse Júnior tem cara de pilantra. Não, calma. Eram 3 desejos, mas vocês não estão sabendo das novas regras? 2 foram taxados, agora vocês só têm direito a 1 desejo. Ah, já sei. Não, eu quero ir pro melhor restaurante da cidade. Seu desejo é uma ordem. Não! Ué, viemos pro Cidadela? Sim, né? O melhor restaurante em Pelotas. Bora comer? Bora comer. Restaurante Cidadela. Faça já o seu pedido e venha você também conferir o melhor restaurante da cidade. Fique ainda mais bela pelas mãos de Júnior Costa. Cortes, química, cabelo e maquiagens com Júnior Costa Hair. Agende já o seu horário. E estamos de volta, pessoal, hoje falando sobre IA, tecnologia, né, e como isso pode ser usado no ramo comercial e doméstico. E antes da gente ir pro intervalo, eu deixei a pergunta aqui pro Roberto, se os humanoides domésticos são uma realidade de agora ou do futuro? É uma realidade muito próxima. A gente viu até agora, né, o Elon Musk mostrando alguns modelos que teve uma certa polêmica, porque eram modelos que impressionaram, porque realmente já pareciam seres humanos ali interagindo com outros seres humanos, mas surgiu algumas situações ali que realmente existiriam humanos ali dentro daqueles humanoides ali. Então, houve uma certa polêmica, infelizmente. Que desceram de uma van, né? Que ele ia apresentar um carro novo, né? Eu vi aquele vídeo. Isso não tira a importância desse tema e do quão avançado ele está, porque sim, temos humanoides que já estão conseguindo tocar instrumentos, né, fazer café, estão, digamos, conseguindo fazer movimentos que antes eram coisas de muita complexidade. Então, é uma realidade sim, eu não vou dizer que seja de curtíssimo prazo, mas ela é uma realidade muito próxima da gente começar muito em breve, além de entrar na Black Friday para ver uma geladeira, uma TV, vamos ver também um robô também para cuidar das minhas coisas. Bom, aqui. os dog, né, já estão sendo comercializados. Pô, se a gente olhar, tem esses robôs aí, cachorros que já trabalham no exército ali, isso. Segurança. Inclusive né? agora querem implementar arma nos cachorros, né? Tá uma baita briga nisso, tu já viu? Já tá rodando esses robôs aí, então é questão de tempo, né? É questão de tempo. Assim como vocês comentaram, né? Que houve uma época que os celulares eram coisas do exército. Aí um dia chegou para nós, né? Assim como o VHS. Então, a gente tá vendo a história acontecendo também nesse momento. Tu sabe que a NASA, ela tava fazendo um experimento, né? Eles têm um projeto de defesa tudo, planetária, tá? Que um deles era desviar asteroides, né? Uhum. E aí eles mandaram lá uma nave, um satélitezinho, né? Com uma IA na trajetória programada e tudo, e consegue controlando aqui da Terra, caso precise fazer reajuste e tudo. Chegou um determinado momento, quando eles estavam chegando bem pertinho desse meteoro, que cortou o sinal. E tinha que fazer um ajuste para conseguir acertar. Quando o sinal voltou, a nave já tinha pousado no meteoro e já estava fazendo coleta já.
Então, a inteligência artificial dela calculou, tirou várias fotos, ele tirava não sei quantas fotos e ia calculando o que vinha depois, sabe? Então, tirava uma foto agora e fazia a previsão do que viria depois. Caramba. E aí, ela mesma corrigiu a trajetória e ela foi sozinha. Conseguiu atingir o meteoro. Então, uma coisa, né, que às vezes a gente se surpreende até, porque nem contava que isso fosse acontecer, né? Exato. Então, tem esses exemplos gigantescos, né? E eu sempre digo assim, tem coisas também pequenas que mudam a realidade das pessoas hoje. Como a gente falou antes, né? A possibilidade de um empresário usar um avatar. Quantos empresários aí não querem gravar conteúdo, não sabem aparecer na frente de uma câmera, mas gostariam de fazer uma propaganda do seu produto? Então, no momento que uma IA começa agora, através de uma foto, muitas faziam um vídeo, cara, abre um outro mundo de possibilidade. É a trilha sonora, como tu comentou, né? É a questão de fazer um texto, fazer um site. Eu estava vendo também uma IA, que eu gosto muito, a Claude, tá? Um vídeo de uma atualização dela que ela já assume o controle do teu computador. Então, nesse vídeo, mostrava a pessoa pedindo para ela criar um site com base numa referência. Então, ela assumia o comando no notebook, ela entrava nela mesma, na Claude, digamos, né? Ela falava assim, preciso fazer um site para lá, e ela ia criando o código, né? Ela cria o código do site, ela entra lá onde tinha que colocar o código, publicar, e ela fez todo o processo. Ela no computador da pessoa. Imagine o quão longe a gente vai conseguir chegar e quanto também isso pode transformar a realidade de negócios, né? Estou falando que a ZIA é mulher, cara. A ZIA é mulher, porque ela assume a responsabilidade, ela determina isso, ela quer mandar no computador, quer mandar na televisão, quer mandar na geladeira que vai comprar no supermercado, ela quer mandar em tudo. Te garanto que o futebol vai ser excluído. Escuta, vai vir uma IA. Doméstico a gente já tem, né? Tem os aspiradores ali. Exato, né? A gente tem assim, né? Com suas limitações. O que a gente vai entrar é para uma era... Mas sem compromisso, assim, só no chutômetro mesmo. Daqui a quanto tempo tu acha que a gente vai ter humanoides domésticos? No chutômetro, pensando assim, sem preocupação ser uma coisa com preço acessível para todo mundo, eu creio que no máximo 2 anos. Caraca, sério? Se não antes, cara. Pensando assim, concordo. Pensando num lugar assim, tipo, não preocupado com o preço. Que nem essa, tipo, aí entre aspas, temos essa geladeira a 30 mil já. Olha, temos uma geladeira de IA a 30 mil reais. Já não é tão assim absurdo, se parar para analisar com outras coisas. Então, quer dizer, cara, olha os saltos que a gente está dando. Né? Ano que vem, provavelmente, a gente já veja também muitos veículos com IA também. Porque a gente está chegando... O que acontece? Né? A gente está chegando também nessa parte da história que, para as empresas que trabalham com eletrônicos, não ter alguma coisa de IA vai ser uma coisa tipo... Sim. Obsoleta. No momento que a Samsung lançou a S24 com IA, o que o iPhone tem que fazer? É obrigado a ter IA. E aí a Motorola é obrigada a ter... Aí todo mundo se obriga. Uma geladeira tem IA, uma coisa tem... Então tudo passa a ter IA para aumentar a produtividade, a capacidade. Então, para mim, o lugar do humanoide, se a gente parar para ver os vídeos no YouTube, é assustador. A gente vê os movimentos que estão conseguindo fazer já. Então, para mim, um lugar de muito, muito próximo, assim. Tu sabe, assim, eu edito no Premiere, que é da Adobe, né? Sim. E aí, agora surgiu uma atualização muito legal, até comentei contigo, né, Jefferson? De uma IA já integrada no próprio programa de edição ali. Que, por exemplo, assim, acabou a cena, tá? A pessoa deu 2 passos, mas tu gostaria que ela tivesse dado 3. Ela vai lá e dá continuação na cena pra ti. Tá? Eu não testei ainda, tu chegou a testar? Não cheguei a testar. Porque não precisamos ainda, mas claro, tipo, é legal que tá ali. Claro. Pô, pode ser útil em algum momento, né? Exato. Então, vai mudando a realidade de coisas que... A própria edição, como tu comentou, né? Eu lembro de vários ensaios de querer aprender a editar melhor, anos atrás, e, cara, bota Premiere, era uma coisa robusta, né? Pesada, tinha que ter horas e horas de estudo ali. Cara, quando veio o CapCut, mudou o jogo de uma edição, de pegar um celular agora e os influencers que digo. E a gente poder editar facilitou algo direto. que restrita poucas pessoas. Sim. E tu sabe que a existência do CapCut melhorou o Premiere pra nós, né? Uma coisa que a gente fazia antes, que demorava muito tempo, era legendar vídeo. O CapCut lançou a legenda automático antes do Premiere. Cara, hoje a gente já tem no Premiere a legenda automática. Então a gente vai percebendo como as coisas vão mudando e vão gerando facilidades. Então coisas que a gente não conseguiria fazer antes sozinho, a gente começa a fazer e tem mais qualidade de entrega. Então para mim isso impacta muito o negócio. Então eu tive exemplos muito em Gramado de uma empresária de uma área do ramo automobilístico. Assim, ela tinha uma empresa de filme, né? E ela dizia que estava muitas semanas mandando orçamento pelo WhatsApp e não tendo resposta das pessoas. Depois que ela teve no workshop e entendeu ali algumas estratégias,
No outro dia ela me ligou, Roberto, eu não só consegui melhorar os meus orçamentos, como as pessoas agora estão dando um feedback para mim, dizendo assim, nossa, como ficou melhor o teu orçamento, dando parabéns para a maneira como ela estava se comunicando. De novo, estou voltando para um lugar onde daqui a pouco uma empresária não tinha a estratégia de marketing, a instrução, mas com uma IA ela consegue melhorar um processo interno dela, sem precisar contratar vários consultores ou uma agência para poder melhorar o trabalho que ela faz. Falando de inteligência, tudo isso, não pode falar, vai cortar depois? Ah, tá. Depois ele vai cortar, viu? A gente corta. Corta aí, ó. Corta, 10 e 4. 10 para as 4. Aqui agora, rapidinho, aqui falando de IA e tudo, uma dúvida. Tu que vive com inteligência, e tu é um cara inteligente, vive com computador, internet. Sempre uma dúvida que eu tive. Como é que é o sexo virtual? Tu compra um computador, ele vem com buraco? Se é no caso da mulher, tu aperta um botão e sai um pino de borracha? Como é que funciona o sexo virtual? Cara, não participei. Eu não entendo isso. Não sei. Eu não consigo entender como é que é o sexo virtual. Eu não consigo entender isso. Não sei que te agarra no computador. Como é que é? Como é que é isso aí? Cara, boa questão. Eu acho que funciona muito com imagem, eu acho. Ah, com imagem. Eu acho que a pessoa fica ali dentro de um ambiente imersivo, daqui a pouco. Bom, o VR, aquele da Apple, não vai ser continuado agora, né? O óculos aqui, né? Pegaram uns meio que, né? Com óculos, né? Assim. Eu acho que no futuro, né, a gente vai ter também aparelhos que vão modelar um pouco sensações, né? Coisas assim. Então, imagina, do nada, assim, um arrepio nas costas. Eu não duvidaria. É? Imagina. Cara, imagina agora abrir uma janela, imagina esse mundo se transformando com um aparelho que traz a mesma sensação. O metaverso não deu certo, né? Eu não diria assim a palavra não dar certo. O que acontece? Qual o lugar que o metaverso está? Né? A gente teve aquele boom desse assunto, né? As empresas criando seus metaversos, né? Mas o que aconteceu? Hoje, por exemplo, a grosso modo dizendo, né? Tem o metaverso da Nike, tem o metaverso da Netflix, por exemplo, né? E eles estão aqui separados. E aí tem lá, tu pode entrar no metaverso da Nike, da Netflix, tem algumas brincadeiras e tal, enfim, né? Mas o que acontece hoje? Assim como um dia a internet, foram várias páginas hospedadas dentro de diferentes máquinas por aí. Até que um dia inventaram o tal do HTTP, né? Que conectou todas essas páginas e transformou esse mundo de internet que a gente conhece hoje, que a gente consegue navegar por todas as páginas e ter toda a questão que a gente tem hoje. Hoje o metaverso não conseguiu ainda que se eu estou no metaverso aqui da Nike, eu pule para o metaverso da Netflix mesmo com personagem, que eu transite nesses lugares. E isso deu uma travada no processo, porque aí todo mundo tem seu metaverso, né, seus ambientes separados, mas eu não consigo, é como se fosse uma mesma cidade com ruas que não se conectam. Sim, e aí, então, ruas únicas. Então houve, né? Talvez, assim como eu falei, né? Aí lá em 50, né? O homem teve um vislumbre que as máquinas não acompanhavam. E aí depois teve um momento que as máquinas permitiram que ela crescesse. Talvez o metaverso, a qualquer momento, né? Tá à frente do tempo. Alguém resolva isso. Ou uma IA resolva isso. De como conectar esses metaversos a ponto de eu ter meu personagem aqui, Roberto, aqui no metaverso, aqui, que entra nos outros metaversos, eu vou consumindo, Porque essa era a grande sacada do metaverso, né? Porque a gente tinha um personagem lá que tu fazia, tu comprava roupa pra ele, comprava tênis, tu fazia o quê? Fazia um monte de coisa, né? Ele era imerso, ok, naquele mundo. Eu não tinha como ir para outro mundo. Sim. Né? Então, no momento que isso romper, lá em São Paulo, quando eu estive lá, eu conheci uma iniciativa na época que era o metaverso totalmente baseado no GTA. Então, um grupo de programadores fizeram uma cidade onde tu tinha ali o teu bonequinho dentro daquele metaverso. E qual era a proposta deles, né? O jogo, tu tinha todas as dinâmicas de um jogo para te cumprir como teu personagem, só que a sacada deles era vender espaços comerciais dentro daquele metaverso para empresas reais. Então, por exemplo, a Americanas, ela tinha lá uma loja dentro desse metaverso, onde em algum momento programava o bonequinho do Roberto para dizer, olha, para ti, tu tá perdendo energia, tu vai ter que comprar um energético. Aonde compra energético? Na loja da Americanas. E aí tinha uma correlação que se buscava de se o meu personagem comprava ali, eu recebia em casa também o produto, porque tinha alguma troca financeira, entendeu? Entendi. Então, essa era uma realidade aumentada. Essa era uma dinâmica, né? De tu realmente ter ali um jogo, uma imersão, que tu ia se relacionar com as marcas também, consumir, e esse consumo seria tanto ali dos personagens, onde também, porque também teve um momento da NFT, né, toda aquela questão, que muita gente botou muito dinheiro. Que ainda vale dinheiro, né? Que se botou muito dinheiro, tem roupas virtuais, porque tem uma visão de que, cara, existem mercados, né, que tem itens digitais, como itens de jogos, que valem muito dinheiro. Roblox vendedor terreno. Então dentro daquele universo, para aquela pessoa, aquilo tem valor de patrimônio.
Então, a grande questão é como é que conecta esses mundos? Viajando agora, Vamos super Deixa só pra não perder o gancho rapidinho, não perde aí. Rapidinho, assim, ó. Ele falou do metaverso, do GTA, isso aí não é nenhuma novidade, tu me desculpa, porque ali nas charqueadas mesmo tá cheio de GTA ali, cheio de metaverso ali, nesse universo que vão parar direto ali, ó. Tem os metanoia. Exatamente, então não é novidade nenhuma. E a outra que tu falou agora, me fugiu a cabeça agora que eu ia falar. Então segura. Vem com a tua, vai com a tua, vai com a tua. Ah, uma vem super, com a tua, vem com a tua. Super viagem, tá? Viagem jadástico aqui. Bora. Tu sabe que a gente tá começando a explorar Marte, né? E a gente tá fazendo o quê? Mandando robôs. Alguns robôs estão indo com inteligência artificial e tudo, né? Tem uma teoria aí, tá? Porque agora tu viu que tá até tendo audiência lá nos Estados Unidos sobre avistamento de OVNIs, objetos não identificados e tudo. Interessante. Tem uma teoria, tá? De que todos esses avistamentos de luzes brilhante, né? Operação Prata, todas essas coisas que aconteceram aí, que o pessoal associou a ET, tem uma teoria agora dizendo que, na verdade, são IAs que outros povos de galáxias distantes vai teoria, hein? mandaram pra cá pra estudar. Que vai teoria, hein? Que nem a gente tá fazendo com Marte. Porque é mais fácil uma máquina viajar no espaço do que o orgânico, né, no caso. É uma teoria, né, Jefferson? É uma teoria? É uma teoria. Porque tem aquela brincadeira, né? Poxa, criaram esse baita universo com esse monte de planeta só pra nós. Que baita relação de custo-benefício, né? Quantas galáxias, né? Tem tanto espaço, tanto lugar e só pra nós? Quantas galáxias? Todo esse lugar né? aí. Só nós temos inteligência pra fazer alguma coisa, né? E aí o pessoal foi mais longe. Será que todas aquelas lendas que a gente associou por não saber, né, não ter conhecimento, tipo Boitatá, não era uma espécie de inteligência artificial que tava ali estudando os seres daquela região? Eles viram aquelas luzes e acharam que era o Curupira. Né? Pode ser, quem sabe. Por que não? A gente não viu umas imagens em Marte e achou que era aranha, e depois pesquisando descobriram que eram gases. Mas a nossa cabeça diz aranha, O Jefferson, mais uma vez, o Cavaleiro das Trevas, falando de IA, e aí vamos falar não só da parte ruim, né? Vamos falar dos benefícios também. Óculos inteligentes que dão aos surdos legendas e conversas em tempos real. Que sensacional. Viu? Isso é muito bom, né, cara? Aí, ó. Obrigado, Cavaleiro das Trevas. Meu querido. Pode continuar assistindo, pode, pai. Quando teve os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né? Se foi os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo? Foi um desses Jogos Mundiais. Teve um cientista brasileiro, né? Sim, que fez um exoesqueleto. Que usava de IA, né? E possibilitou uma pessoa paraplégica dar um chute. Na palestra eu mostro também, né? Tem os exoesqueletos, né? É isso. A palavra tá mais próxima. Isso. Que uma mulher paralisada há 18 anos também, que só mexe os olhos, né? Conseguiram colocar um equipamento na cabeça dela, conectar com um avatar numa tela, e esse equipamento consegue ler o pensamento dela, e o avatar agora consegue traduzir. Ela consegue conversar através do avatar. Não só isso, movimentar, tipo, movimentar o braço, o avatar movimentar a perna. Eu não curto muito documentário, eu vi isso aí, né? Mas eu assisti um documentário agora na Netflix. Eu me esqueci o nome, cara. TDAH é rala, tira os nomes tudo da gente. Mas, cara, assim, tava até como recomendado pra mim na Netflix, do menino, né? Que nasceu com uma doença que, com o tempo, ele ia perdendo os movimentos do corpo por causa que atingia os músculos e tudo, não tinha cura da doença, né? Americano. E só que ele gostava de jogar. E aí, conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais deficiente, só que seguia jogando. E aí ele entrou no... Não sei se é Warcraft. É um jogo, tá? Que tu cria o teu avatar e aí tu se conecta com várias pessoas naquele mundo e faz amizades, missões e tudo. E aí, tu chegou a ver esse documentário? Tu lembra o nome do documentário? É o nome do avatar dele até. E aí ele criou um herói, sabe? Só que, tipo, ele só movimentava os dedos, né? E falava. Cara. E aí uma empresa adaptou o computador pra ele lá, né? Pra ele conseguir jogar. E, cara, quando ele morreu, acabou morrendo, infelizmente, né? Os pais dele fizeram um texto, né? Dizendo, acabou falecendo, não sei o quê. Eles começaram a receber, assim, uma chuva de e-mail de várias pessoas que ele fez amizade, que ele ajudou
a passar por problemas de depressão e tudo. E a família não tinha essa ideia. Achava que, tipo, ele não tinha amizade com ninguém, que não tinha relacionamento com o mundo, que não ia deixar nada nesse mundo, né? E quando ele morreu, cara, ele tinha, assim, ó, muitos amigos que ele tinha feito no mundo virtual. Que baita história, que baita história. Bem legal esse documentário, assim. Sensacional. Inclusive, ele se apaixonou no mundo, sabe? Tudo por causa disso aí. Falando em consciência, vamos mais longe. Tu acha que é possível a consciência humana passar por um computador? Hoje eu não considero possível. Mas tu acha que seria possível em algum momento chegar? Tipo, que nem já vimos em filmes, o que né? se discute hoje é de uma super inteligência artificial, que alguns teóricos, por exemplo, estimam em 2040 seria possível chegar nessa super inteligência artificial. Mas que hoje... Com os computadores quânticos, né? Que aí vão conseguir prever crimes. Outra transformação é os computadores quânticos que vão chegar agora que é uma mudança que quem entende diz que é ainda mais absurda que a IA hoje. Diz que a China tem um computador quântico já. Tá, tá falando, eu digo referente assim, ó, por exemplo, eu morri e a minha consciência, tudo que eu sei, entendo. Passar para dentro de um computador. Eu não seria possível seguir a vida ali normalmente como eu não se vejo eu fosse, possível, né? mas eu sei que tem pessoas e empresas, inclusive, que já... Estão trabalhando direto nisso. Semana passada eu li uma matéria de uma empresa, não lembro qual é o país, tá? Mas qual é o serviço? O serviço é, Roberto faleceu, né? Então eu já deixo pré-contratado um serviço que no momento da minha morte, essa empresa vai lá, pega o meu corpo, criogenia, congela, né? Para quê? Para manter o corpo, né, naquele estado do último, né, cadavérico, para que caso chegue nesse lugar de, cara, vou conseguir ressuscitar, né? Aí tá ali o corpo pronto. O Walt Disney, mas diz que o do Walt Disney tá lá, mas que tudo mal, né? Que não tem como recuperar aquilo. Então... Diz que a tecnologia na época não conservou bem as paredes. Entendi. Eu vou te dizer uma coisa, eu pagaria por isso aí, mas quando eu acordasse do outro lado, se eu olhasse a minha mulher eu ia dizer, pode me desplugar, faz favor. Tu sabe que tem uma... Pode me desplugar que eu não faço a mínima questão. Boa, se chama, acho que é Carbon, o nome da série. É boa, já vi. Que ela fala sobre isso. Vi. Só que ali dá pra... Aí que entra numa coisa meio filosófica, Sim, né? Até que ponto tu é a tua consciência e até que ponto tu é a tua alma, né? Se é que existe. Era boa essa série. A primeira temporada é muito boa. Muito boa. Demolidor, só que é assim, será que tu tá passando a tua consciência ou tu tá fazendo só um backup, uma cópia? Será que é tu ou uma cópia tua que tá ali? Entra numa coisa meio filosófica. Filosofamos longe agora. É que nem como é que é os cachorros que são feitos como ovelha Dolly, como é que é? Como é que é o nome? Clonagem. Isso, clonagem. Tu sabe que no filme IA, não sei se tu já viu, do Steven Spielberg, é muito bom. Vou dar um spoiler, mas o filme é de 200 anos atrás. Quem não quiser, assiste igual. No final do filme, né, um robô lá, um androide, né, que foi encontrado no meio dos destroços, não existia mais a humanidade. E aí os alienígenas foram lá, trouxeram o robô de volta. E aí nas memórias do alienígena ele encontrou a mãe, que o robô dizia que era a mãe dele, né, que ele tinha uma afinidade, porque ele era muito... tinha como se fosse humano, só que era um robô. Tá? Tinha todas as características de um humano, sentimento, tudo. Sentia amor pela mãe mesmo no robô. E a mãe era humana mesmo, né? Que era a dona dele. Aí eles clonaram a mãe dele, tá? E trouxeram ela de volta. E aí eles falaram que assim, que eles acabaram descobrindo que quando eles clonavam os seres humanos, igualzinha que era, a alma deles retornava com todas as lembranças. Então eles não estavam fazendo uma cópia, e sim, tipo, eles queriam fazer uma cópia, só que acabavam trazendo a pessoa de novamente volta. Só que durava só por 24 horas e por algum motivo que ele não sabe, elas morriam. Senhora. Então eles deram 24 horas pra ele. E isso é muito interessante, né? O Steven Spielberg é foda, né? Antes de tu falar que atividades alienígenas eram associadas a atividades paranormais também, ele já tava falando isso no Contato Poltergeist também. De quinto grau, aqueles, né? E aí nesse filme ele falou isso aí também, né? Porque até que ponto tu tentar clonar a tua consciência é tu ou é uma cópia tua, né? Vou arrumar um salgado aqui. São coisas que não vamos ter respostas agora. Não. Daqui uns anos, quem sabe. Algumas. Mas dá pra viajar bastante. Dá pra ir longe. Tá louco? Né? Dá pra ir longe. Isso, se fumar uma coisinha, dá pra viajar mais ainda. Tá louco, dá pra ir longe. Dá pra a tarde toda, né? O Jefferson já... Não é pra acender agora, Jefferson. Depois que o convidado for embora. Segura. Estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista.
Muito boa, tem muita grana pra viajar muito conversando contigo, Roberto. Por isso que nem falamos de casamento, né? Aquele cerimonialista. Celebração, né? nem falando de celebração. Nem falamos, né? Que a gente tá falando de inteligência, né? Puta merda. Eu me lembrei uma coisa, sabia que hein? sabia que a IA foi feita quando uma loira pintou o cabelo de preto, né? Sabia, né? Ah, que horror. Sabia disso, né? É sério, porque é uma inteligência artificial, né? Aí foi por isso. Foi construída. Eu não compactuo com isso que ele acabou de dizer. Tá bom, salgadinho. Eu também me eximo também pra não deixar sozinho no processo. Tá bom, salgadinho, tá bom. Quero te perguntar quais são os teus planos para o futuro. Planos para o futuro. Vai depender do que a IA me falar. 2025 também, né? 2025 a ideia é seguir nesse movimento de levar eventos presenciais para diferentes cidades. Eu gosto muito do presencial, porque é uma coisa estranha, né? Porque eu sou um cara do digital, do virtual, né? Mas quem garante que não é um holograma teu aqui sentado? Mas eu entendo ainda e tenho muito prazer de estar pessoalmente, desse olho no olho, de uma sala. E também, pela minha experiência, também mostrou isso nesse tempo que eu viajei bastante, né? Que tem muitas pessoas que não conseguem entrar no digital para aprender algumas coisas, né? Tem empresários, até empresários mais tradicionais, muitas vezes. Ou pessoas que realmente também gostam de estar aqui, conversando, ter uma troca, até conversar com pessoas de outras áreas. Então, gosto do presencial, vou seguir viajando para levar esse assunto de IA para outros lugares. Mas também em 25 a ideia é fazer botar uma energia muito maior no digital, aumentar minha presença, lançar primeiro trimestre já também treinamento online. Então a ideia também é expandir esse projeto para que ele chegue em mais pessoas. Vou continuar no presencial, mas através do digital ir cada vez mais longe dentro desse assunto, que para mim não tem mais volta, né? A IA, como eu falei antes, vai fazer parte da vida de todos nós. A questão é quem vai se preparar primeiro, quem vai aproveitar as oportunidades para surfar o que está acontecendo agora, e depois chega um momento que ou tu entra ou tu não entra mais. Isso aí. A gente viu isso acontecer com a internet, né? Exato. Sempre abre janelas de oportunidade. As empresas que foram por último para a internet... Né? Dá para entrar? Claro que vai dar. Né? Mas quanta coisa está acontecendo agora que tu pode chegar e aproveitar e também acelerar teu processo. Sim. De novo, quem for preguiçoso e intelectual vai pagar caro. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Chegando no finalzinho, muito obrigado, tá? Adoramos conversar contigo aí, esclarecemos algumas dúvidas, né? Foi interessante, curtiu também, né, Marcelito? Pô, muito massa. Aprendi muita coisa aí com o Roberto Santos, vulgo Roberto IA, né? Yeah. Por que ele é IA, né? Porque ele fez... Como é que foi o que tu falou no início? Que ele fez o Karatê, né? Foi na juventude dele, ele praticou artes marciais. Por isso que eu IA. Aí ele começou aí a paixão dele por IA. Foi a primeira IA que eu tive, foi no Karatê. Tu viu só? Muito bom. Uma boa relação. Brincadeiras à parte, muito obrigado, Roberto Santos, por vir dar todas essas explicações. Assim, tinha conversa para muito mais tempo. A gente com certeza vai gostar que tu retorne aqui mais uma vez para falar mais desse mundo que a gente falou, acho que nem 1% dele, né? Vai ser um prazer. Nem 1% do que tá acontecendo e do que na próxima vez que tu vieres, as novidades que tu vai trazer, né? Com certeza. E que tu continue aí ajudando empresas e pessoas, literalmente, porque para tu ver a tecnologia, mais uma vez, te ajudando e tu ajudando pessoas. Então, a tecnologia não é para nos prejudicar e sim para nos ajudar. Cabe a cada um se atualizar. Essa é a realidade. Exato. Né? Pode falar, por favor. Obrigado, Fila. Mas para concluir, né, falamos sobre tecnologia aqui, falamos sobre inteligência artificial, né? Mas tem algo que eu sempre digo, né? Para mim, quanto mais tecnologia também tivermos, mais as competências humanas vão ser valorizadas. Por quê? À medida que eu tenho máquina fazendo vários trabalhos operacionais, esse olho no olho aqui vai ser essencial. Vai ser onde talvez eu possa me diferenciar. E, por exemplo, esse momento, essa gravação hoje só aconteceu porque nós três tivemos a capacidade de nos comunicarmos dentro de um evento, porque até então a gente não se conhecia. Verdade. A gente se conversou, a gente se conectou, a gente percebeu oportunidades, né, dentro desse mútuas, né? E esse momento aconteceu. Se nós fôssemos 3 pessoas fechadas, caladas, sem nenhuma habilidade interpessoal, isso não aconteceria. Então, por isso eu digo, a gente tem que estudar IA, tem que entender de tecnologia, mas principalmente entender que enquanto as máquinas estão pegando vários trabalhinhos aí, cara, como é que tu tá no teu olho no olho? O lado humano. Como é que tu tá nas tuas relações? Porque é o que vai isso aí é o humano. Falam que é o emprego, tu já deve ter lido isso, né? O emprego do futuro é a relação humana, né? Então,
pra resumir, em um mundo que tá cada vez mais artificial, seja mais humano e se destaque. Seja humano, desenvolva suas competências emocionais, interpessoais, porque, de novo, isso vai fazer cada vez mais diferença. Tá dito. Show de Então, bola. muito obrigado, Roberto, Finalizou mais uma vez assim, por ó, isso, com viu? chave de ouro. Toma! E vamos com certeza te aguardar para uma próxima aí. Bora então. E quem não concorda com ele, que comente aqui. Triplo C, Xinga o careca mete o aí. triplo C. Coloca Curte, sua IA pra compartilha, xingar o comenta. careca aí. Bora. Por que professor Xavier? Já pensou, amor? Por quê? Seria Por boa, quê? né? Por que professor Seria Xavier? boa. Já ouvi falar que tu é conhecido como professor Xavier. Por quê? É pela inteligência ou pela careca? Pelos Careca. dois. Pela careca. Ah, pela careca. Não, pela inteligência também. É que teve uma época que o professor Xavier andava, não sei se você sabia, né? É, claro, antes dele ficar paraplégico, tomou o tiro, né? Fez o dever de casa, né? Isso aí então, pessoal. Muito obrigado por quem... tu quer dar um recadinho pro pessoal de casa? Um recadinho teu? Pode ser divulgar aí o teu trabalho. Ok, pessoal. O que tu achar. Siga lá no Instagram, @siga Roberto Santos, para dúvidas, contratar para workshops, palestras, ou simplesmente acompanhar meu trabalho, que lá vai ter muita informação sobre tecnologia e comportamento, porque como a gente conversou aqui, humanos sempre serão necessários e também saber se relacionar é algo indispensável. Isso aí. E se você tiver com algum problema com a sua IA, o doutor aqui pode conversar com ela. E se tu tiver algum problema com a tua esposa, chama o Roberto que ele vai te dar alguma IA pra te falar com ela ali e resolver teu problema também. Fechou então. É pessoal. isso aí. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do Triplo C, curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube, né, que é uma IA, entende que vocês estão gostando, ele entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto gostam aqui. E muito obrigado aos nossos patrocinadores São nossos anunciantes agora. Nossos anunciantes. E além disso, que tem novidade, né? Tem novidade? Não tem novidade? Opa! Não tem novidade? Qual é Não a tá sabendo? novidade? A novidade é a Farmácia Tchê da Tiradentes. É nossa nova anunciante. Como anunciante. Nossa nova anunciante. Um beijo lá para as meninas que nos atenderam, nos atenderam muito bem, diga-se de passagem. E a Georgia lá que nos atendeu muito bem, né? Que é a proprietária. E que tem umas promoções da Black Friday de verdade, né? Inclusive estava com promoção de desodorante, a gente já aproveitou, por Isso. isso que o Marcelito tá aqui. Hoje eu tô cheiroso. Tô sem cheiroso, incomodar Roberto? o convidado. Tô cheiroso, viu? É, vai ter uma IA, né? De cheiro, diz que vai ter, né? De telefone, já ouvi falar isso aí, já viu? Então, Tem os cinemas, né? Os cinemas 4D ou 5D que falam. Agora, há pouco lançaram, não vou entrar no detalhe, mas lançaram o primeiro vinho feito por uma IA também, que tem né, essa capacidade de... Aromática. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas... Enóloga. primeiro vinho lançado Uma IA enóloga. por uma IA, enóloga. Olha isso, olha. Então, obrigado a Tia Farmácia, obrigado a Trust Car Veículos, Trust Mecânica, aliás, né? Obrigado também a Macedo Magazine, Super Souza, Restaurante Cidadela, Júnior Costa Fashion Hair, adoro falar esse nome. Fernando Estima, da Odontologia Estima, as meninas lá da Clínica Homens também, Mariana, beijo, Mariane, não vou errar o nome, senão ela vai me xingar. Alessandro do Encontro Lanches, ao Rian da Rimac Motosserra e Roçadeira e a Nara da ND Fruteira. Então, assim, ó, muito obrigado a vocês que fazem tudo isso acontecer. Falou Super Souza também? Sim, falei. Senão me xinga depois, né? Senão vem o campeiro lá. Tu disse que o campeiro entrega lá no Super Souza. O campeiro é um cara com um facão desse tamanho. Diz que ninguém reclama das entregas. Pode chegar ovo quebrado. Não, mentira, não chega. Você sabe que quando Chega a gente tudo direitinho. atingiu 10k no Instagram, eu fiz um videozinho, né? E o vídeo começava com... Eu tinha uma ideia assim, eu queria botar todos nós em cima de uma montanha e a câmera... E o drone ia se afastando, né? Só que o pessoal é tudo preguiçoso, não quer caminhar pro meio do mato, subir montanha, aí eu fiz as montanhas com IA. Peguei a gente ali, fiz um videozinho, recortei, botei a IA, faça a câmera se afastando. Pronto, tá acabou. Quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube, tá fixado no primeiro vídeo ali, esse vídeo. Nosso trailer, né? De 10K. Do podcast. E outra coisa também que aconteceu no YouTube, conta aí aqui pro pessoal do YouTube. Atingimos 1 milhão de visualizações no YouTube. O canal está com 1 milhão, né? E 999 mil foi o coisa entrando no Podpah, não entrou no nosso, senão seria mais, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Boa, gurizada! Boa, só não sai daí agora, só vou